Existe uma regra universal no crime organizado brasileiro: traição se paga com sangue. O estatuto tem 18 artigos e a saída sem permissão é basicamente uma sentença de morte. Mas aí você abre o YouTube e vê o Francisco, o Frank, contando histórias de bastidores, revelando logísticas e até rindo em mesas de podcast. A pergunta que fica e que a gente vai investigar hoje é técnica. Se a maior facção da América Latina é tão onipresente quanto dizem, como um arquivo vivo desse tamanho continua respirando? Frank é um milagre estatístico, um estrategista brilhante? Ou será que a história que nos contaram sobre o PCC ser tão cruel não é totalmente assim? Neste dossiê, não vamos apenas ouvir o relato dele, vamos confrontar os fatos. Você vai entender o que é ser uma sintonia, como ele diz ter escapado de um tabuleiro de execução usando uma desculpa banal, e principalmente por que o sistema ainda não o calou. Verdade ou a mentira perfeita? Para essa falha na matrix do crime, precisamos entender quem era o Francisco antes de virar o Frank do YouTube. Ato 1. A escolha racional. Esqueça a narrativa vitimista padrão. Frank não entrou para o crime passando fome. Ele mesmo admite, entrou por falta de vergonha na cara. Filho de um pai motorista e professor de inglês e de uma mãe trabalhadora, ele tinha estrutura, mas a matemática da rua era cruel. O pai trabalhava o mês todo para contar moedas. O traficante da esquina tinha 2 mulheres, moto e dinheiro sem suar. Aos 14 anos, ele trocou a escola pelo furto e pela venda de drogas. Passou pela FEBEM, que ele descreve não como um centro de reeducação, mas o verdadeiro vestibular do crime. Foi ali que ele entendeu que para sobreviver e crescer, precisava de um padrinho. O batismo não foi um acidente, foi uma carreira. Ele decidiu ser funcionário de uma multinacional que não paga impostos, mas cobra lealdade com a vida. Ato 2. A sintonia invisível. Frank não era apenas o menino que entregava a droga. Segundo seus relatos, ele ascendeu para gestão. Ele fala sobre integrar a sintonia, um termo que muitos usam, mas poucos entendem. A sintonia não é um chefão sentado num trono, é um conselho administrativo. Frank afirma ter atuado na logística do progresso, que nada mais é que movimentação de dinheiro e drogas. Ele também diz ter participado de decisões no resumo, onde as ordens da cúpula final chegam para serem executadas na rua. Ele descreve um sistema empresarial, planilhas, metas de exportação e, claro, o tabuleiro. O tabuleiro é o tribunal do crime. Frank diz ter sido condutor dessas ideias. Ele fazia as perguntas que decidiam se alguém vivia ou morria. Ele viu a frieza de perto, sentenças baseadas em provas forjadas ou picuinhas pessoais. Foi nesse momento que a ilusão da irmandade quebrou. Ele percebeu que para a cúpula, ele era apenas um número substituível. Ato 3. O banheiro e a ruptura. A saída de Frank parece roteiro de filme, e é aqui que muitos duvidam. Ele conta que após divergências internas e falhas em missões, ou má condução, ele mesmo foi levado para o tabuleiro. Ele não era mais o juiz, era o réu. Estava amarrado, pronto para ser executado por ex-parceiros que conhecia há anos. Qual foi a estratégia de fuga? Sair metendo a porrada? Sair correndo? Não, ele pediu para ir ao banheiro. Segundo Frank, os executores eram conhecidos dele. Houve um vacilo na segurança e ele correu para o meio do mato. Simples assim. Ele correu até encontrar uma viatura e pediu socorro para a própria polícia, que combateu a vida toda. A partir desse dia, seu nome entrou no livro negro. Ele foi decretado. Se você está gostando da história do 01 da caguetagem, comenta aqui o que você acha dos relatos do Frank. História verídica ou história para boi dormir? Quero saber sua opinião. Ato 4. O escudo da fama. Hoje, Frank vive mudando de endereço, diz usar colete e afirma ser monitorado. Mas a grande questão é, por que o PCC, que tem braços internacionais e milhões em caixa, não o eliminou? Existem 3 teorias. A incompetência momentânea. O PCC cresceu tanto que perdeu o controle micro. Frank é um problema pequeno demais para gastar recursos de sintonia final agora. O escudo da fama, ao se tornar público, ir a podcasts e expor vereadores e esquemas de ônibus em São Paulo, como ele fez, gerando até processos judiciais, matá-lo traria uma atenção policial indesejada para os negócios. Ele se tornou caro demais para matar. Ou a dúvida da veracidade. Há quem diga que ele nunca foi tão alto na hierarquia quanto diz, e por isso a facção o ignora como um falador irrelevante.
Frank rebate dizendo que sobrevive pela honra e glória de Deus e que sua missão agora é desglamorizar o crime.